Como é importante que nós nos detenhamos na palavra do Senhor, que nós preguemos, mas preguemos a palavra do Senhor, que a nossa mensagem seja como a mensagem do apóstolo Paulo, que diz: eu nada vos quis saber, exceto a Cristo e este crucificado. Como é importante que nos detenhamos em pregar a sã doutrina e o verdadeiro evangelho, não nos rendendo a um outro evangelho e considerando qualquer evangelho diferente deste evangelho anátema, não aceitando senão a verdade, para que a verdade de fato liberte a nós e a outros. Como Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, como eu tenho dito, em nosso caso tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. E queremos que todo homem conheça a Cristo. E a própria vida eterna é isso, que conheçam ao Pai e conheçam a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Isto é a vida eterna, que conheçam a Deus. E que em dias como o nossos, como é importante que não preguemos nossas ideias, nossos pensamentos, nossos conceitos, mas preguemos a palavra de Deus. Eu creio de todo o meu coração, e sei que você também crê, que esta palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, esta palavra é a palavra de Deus. E ela é apta, ela é inspirada por Deus, e por isso ela é apta para exortar, para encorajar, para ensinar, para disciplinar, para corrigir. Ela é apta. E nós cremos, volto a dizer, que esta é a palavra de Deus. Aqui há, e aqui existe, e aqui é, e não somente há, mas é a palavra de Deus. Porém, a pergunta é: quem dará voz a esta palavra? Nós precisamos dar voz a esta palavra. Como crerão se não houver quem pregue? Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos foi confiada, nos foi entregue, e a Ele seja glória por isto. Mas eu preciso ser voz para essa palavra. Eu tenho que dar voz a essa palavra. Essa palavra precisa ser ouvida, e ela só poderá ser ouvida se eu e você dermos voz, proferirmos esta palavra. E nós temos que voltar. Hoje há um movimento em todo o mundo: voltemos às Escrituras. Amém? Voltemos às Escrituras. Mas isso não é apenas vamos ter a sã doutrina. Amém. Vamos estar aferrados literalmente às Escrituras. Tem base bíblica? Não tem base bíblica? Amém. Vamos ser crentes de Bereia, que não aceitam qualquer coisa, antes consultam a palavra. Amém. Mas voltemos às Escrituras, servindo a Deus, sendo voz para as Escrituras. Voltemos a falar as Escrituras. Voltemos a ser voz para a palavra de Deus. Porque hoje a igreja está tão preocupada com tantas coisas
está falando tantas coisas, e às vezes coisas que, embora sejam inteligentes, sejam interessantes, seja a filosofia de homens, mas não é a palavra de Deus. E nós temos que voltar à palavra de Deus e falar a palavra de Deus. Nós temos que voltar a sermos a voz que a palavra necessita que sejamos. Eu quero ser voz para o Senhor. Eu quero ser voz para a palavra, para que a palavra de Deus seja escutada por todos. O apóstolo Paulo, na sua epístola de Paulo aos Romanos, que é uma epístola de ensinos extraordinários, uma verdadeira catedral, um lugar de cátedra, de ensino, pois esse é o sentido da palavra catedral, que vem de cadeira, do lugar aonde o catedrático se encontra. E aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala palavras tremendas que socorreram e socorrem a igreja, que trouxe quanta libertação através de revelação do que aqui se contém da sã doutrina de Cristo, pela palavra de Deus, que é a epístola de Paulo aos Romanos. E ela foi dirigida a um grupo, a uma igreja, que Paulo necessitava orientar, necessitava aconselhar, que ele disse que ele não tinha o costume de fazer isto, de lançar fundamentos onde ele não iniciou a obra. Ninguém, de fato, sabe quem iniciou a obra desta igreja. Muitos dizem que, como diz Atos dos Apóstolos, que estavam ali reunidos, também alguns romanos, esses que se converteram no dia de Atos dos Apóstolos, voltaram a Roma e ali iniciaram aquele trabalho. O dia de Pentecostes enviou fogos de avivamento para todas as nações, porque todas as nações que estavam ali reunidas foram atingidas pelo poder de Deus. E Paulo, então, dá alguns conselhos, e eu pergunto a você, que conselho você daria a uma igreja nova, a uma igreja começando os seus primeiros passos? Paulo fala alguma coisa, e eu pensarei algo dos muitos conselhos que Paulo dá a esta igreja, mas eu quero ler os conselhos de forma geral. Então, conto com a tua compreensão e paciência, e peço que você abra a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Quando Paulo diz que devemos ter aquela transformação pela renovação da nossa mente, não nos conformando com esse mundo, mas transformando-nos por esta renovação, que nós não devemos ter um conformismo, mas no versículo de número 9 em diante, Paulo fala de recomendações, e de recomendações virtuosas. E se nós queremos ser uma igreja com virtude, ouçamos a voz do Espírito Santo pela pena do apóstolo Paulo. E aqui ele nos diz: o amor seja sem hipocrisia. E começa então a dizer: odiai o mal, apegando-se ao bem. Odiai o mal, porque quando odiamos o mal, muitas vezes nos tornamos piores do que o mal que odiamos.
Porque por odiarmos o mal, tratamos mal a outros, que encaramos como malignos. Por odiarmos o mal, pagamos o mal com o mal. E às vezes um mal maior. Nos tornamos vingadores, e não conquistadores, e não libertadores. E o apóstolo Paulo diz: odeiem o mal e apeguem-se ao bem, no nome de Jesus Cristo. Apeguemo-nos ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Como eu gosto do apóstolo Paulo. Sejam fervorosos de espírito, aleluia, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como nós precisamos viver isso em nossos dias? Como nós precisamos desse tipo de humildade, que é solidário com o humilde, como nós necessitamos tudo isso. Mas lembre-se do que eu li a início. Odeiem o mal, mas apeguem-se ao bem. E Paulo abre o leque dessa expressão, que é onde nós estamos centrando nossa palavra, dizendo: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. E veja o que diz aqui: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos, com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Lembre-se do que eu li. Odeiem o mal, mas apeguem-se à prática do bem. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a ira. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, deem de comer. Se tiver sede, deem-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Meus irmãos, muita gente faz pela esperança de amontoar brasas vivas. Se o teu espírito é amontoar brasas vivas, você não está se apegando ao bem. Isso será uma consequência da bondade que você tem, e não da maldade que você pode ter. Você não pode vencer o mal com o mal, como você não pode vencer as trevas com trevas. Você só terá mais trevas. Você vence as trevas com a luz. É assim que nós temos que viver. Não se deixe vencer
pelo mal, mas vence o mal com o bem. O apóstolo Paulo fala desta maneira, mas ele diz outra palavra. Ele diz sobre a paz, ele diz, sim, mantenham a paz uns com os outros, no que depender de vocês. E como é que eu mantenho a paz? Como eu posso manter a paz? O apóstolo Paulo nos diz, façam o bem a todos. Principalmente, está em Gálatas, aos domésticos ou à família da fé. Façam o bem a todos. A única maneira de eu manter a paz é pela prática do bem. Porque se eu me deixar ser vencido pelo mal e retribuir, pagando o mal com o mal, retribuir, vingando-me, usando de minhas próprias mãos, se eu permitir isto acontecer, eu não trarei a paz, eu não serei um pacificador, mas eu preciso fazer o bem a todos. Eu preciso fazer o bem simplesmente a todos. Eu não tenho opção. Um dia eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E você precisa entender o que é isso. Eu fui comprado. Eu não tenho opção. Eu preciso ser bom. Eu tenho que ser bom. Jesus não me deixou opção de ser mau. Jesus me exige, pela sua compra, pelo seu sacrifício, a eu ser bom. Não é uma questão de escolha. Como Paulo falando da defesa do Evangelho, não é uma questão de escolha. Paulo diz, sobre mim cai esta obrigação. Há certas coisas que são uma obrigação. Há muitas pessoas que não querem obrigação. Não querer obrigação é não querer responsabilidades. Há muita gente que não quer hoje ser pai ou mãe por muitos motivos. Alguns temem o mundo que está e não querem trazer uma criança a este mundo. Outros temem o trabalho que uma criança pode dar. E alguns deles não querem a obrigação que isso implica, de uma vida que depende de nós. Como é triste vivermos numa sociedade que não quer obrigações. Nós temos sobre nós uma obrigação. E existe uma imposição pela minha salvação de eu ser uma pessoa boa. A bondade de Deus tem que estar se manifestando na minha vida. Eu tenho que viver a prática do bem. Eu tenho que viver da forma digna do Evangelho que eu prego. Isso é para todos nós. Para todos nós, necessitamos lembrar que quando assim fazemos, trazemos a paz. Veja, o apóstolo Paulo também nos ordena em Filipenses, alegrem-se. Mas outra vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. E alegrem-se sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Em momentos que são propícios a me alegrar, em momentos que não são tão propícios em me alegrar, alegre-se no Senhor. E ele ainda afirma aos filipenses, seja a vossa moderação conhecida por todos.
porque perto está o Senhor. E a Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o invocam, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Perto está o Senhor. Não fiquem. Sabe que existe uma palavra do apóstolo Paulo que é difícil de viver. Você dirá, qual delas? Porque existem muitas. Eu direi, uma delas, não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu chego para Paulo e digo, Paulo, me explica isso. Como não ficar preocupado com coisa alguma? Mas em tudo, aleluia, disse Paulo, em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, as suas necessidades, pela oração e pela súplica. Meus irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. E Paulo diz, orem, supliquem, mas façam tudo isso com ações de graça. Suplicar com ações de graça? Orar com ações de graças, eu entendo, mas suplicar com ações de graça? Paulo, você pede de mim algumas coisas que realmente são difíceis. Mas Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. De que maneira poderá guardar o jovem puro o seu coração? Observando a sua palavra. Não apenas estudando a sua palavra. Não apenas conhecendo a sua palavra, mas observando. A palavra observar a sua palavra, ela significa vivendo a sua palavra, praticando a sua palavra. E Jesus diz, se as minhas palavras estiverem em vós e permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E a Bíblia também diz, e Jesus diz, se vocês me amam, vocês farão o que eu vos digo. E diz o Senhor, se vocês me amam, vocês vão praticar a minha palavra. Vocês vão viver a minha palavra. Vocês vão ouvir e vão praticar. Vocês vão ouvir e vão viver a minha palavra. Estes são os que são filhos de Deus. Estes são os que são reconhecidos como filhos de Deus. Mas em outra epístola, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, novamente, porque eu estou lendo vários conselhos do apóstolo Paulo. Filipenses há tantos conselhos. Mas aqui Paulo diz uma coisa sobre esse manter a paz, esse praticar o bem, esse odiar o mal. Odiar o mal não está em querer vingança. Odiar o mal está em não querer viver o mal. Odiar o mal está em viver o bem. Você não odeia o mal simplesmente se vingando do mal. Você odeia o mal sendo bom. Você odeia o mal, porque o maior mal que eu odeio não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço a outros.
livra-me, Senhor, deste homem mau, que sou eu mesmo. Calvino sabia o que falava. Livra-me, Senhor, deste homem mau, que sou eu mesmo. Odeio o mal, mas como eu vou odiar o mal? Fazendo o bem, praticando o bem, trazendo a paz, para que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Como alguém, odiando o mal, pode ter o coração guardado? Quando a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e o meu pensamento. Finalmente, irmãos, lembre-se de Filipenses. Tudo que for bom, tudo que tiver boa fama, se algum louvor existe, se alguma honra existe, seja isso que ocupe o quê? O seu pensamento. E eu preciso da paz de Deus, ou então esse meu pensamento será um pensamento perturbado. E lá em Romanos começa tudo. Diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente. Pela renovação da vossa mente. Eu quero ter uma mente renovada, e uma mente renovada tem uma mentalidade renovada. Veja, versículo 12, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, pedimos a vocês, tenham em grande apreço os que trabalham entre vós, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Você nota como se repete certos temas nesses aconselhamentos do apóstolo Paulo a nós, igreja? Também exortamos a vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam, como eu gosto disso, pacientes com todos. Isso é um desafio. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Aleluia. E sejam sempre alegres. Alegrai-vos sempre no Senhor. Orem sem cessar. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. E Filipenses diz o quê? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não se preocupe, Deus proverá. Essa é a palavra de Abraão a Isaac. Isaac estava ficando preocupado. Pai, que coisa estranha. Onde está a oferta? Só estou eu e o pai aqui. E eu estou carregando a lenha. Cadê a oferta? Não se preocupe, Isaac. Deus proverá. Quando você não se preocupa, Deus te salva. Deus te salva. Como salvou Isaac. Na hora H, o anjo chegou, não estenda sua mão contra o menino. Não faça dano nenhum ao menino. Deus está vendo o seu coração, e olhou para o lado, e lá estava o cordeiro.
não se preocupem com coisa alguma. Eu estou tentando, Senhor. Eu estou tentando. Pela fé, eu estou tentando. Eu estou lutando, Senhor. Tu sabes que eu estou lutando. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus, o Senhor é pior que Paulo. Paulo diz para mim, para eu não me preocupar com nada, mas o Senhor diz para mim, para eu não andar ansioso com coisa alguma, nesta vida, neste mundo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, aleluia. E o mais, Ele fará. Eu sei em quem tenho crido, disse Paulo, em quem tenho depositado a minha fé. Ele é fiel, mas Ele também é justo. É esse o meu Senhor que nos ama e que não nos trata segundo o que merecemos. Paulo, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Não apaguem o Espírito Santo, não desprezem profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. E veja o que diz aqui. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Aleluia. E o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também fará. Quando eu faço o bem, eu trago a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor. Não há outra maneira de eu ser um pacificador, aquele que traz a paz, senão de eu ser um benfeitor. Não há outra maneira de eu ser alguém com coração puro, senão recebendo a paz que excede todo entendimento, que guardará o meu coração e o meu pensamento diante de Deus. E tendo o coração puro, aí eu verei a Deus, porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, pois sem santidade é impossível ver a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. E deixe-me trazer uma visão um pouco especial sobre a santidade, sobre a santificação, quando a paz de Deus me santifica. E eu não me rendo ao mal. E como eu disse, você vence o mal praticando o bem, fazendo o bem. E quando você faz o bem, você traz paz, pelo bem que você faz. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ainda nos diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. A prática do bem é uma colheita, é uma semeadura para uma colheita.
E saiba do seguinte, você não vê o resultado do bem como você não vê o resultado de uma colheita imediatamente. Você tem que ter paciência para esperar o momento da colheita, mas ele virá. O bem que você pratica, você não pratica em vão. E não há outra maneira de pacificarmos, de sermos pacificadores, senão fazendo o bem a todos, especialmente os da família da fé. E eu acho interessante que Paulo, em um momento, nós lemos essa palavra sobre sermos moderados, sermos equilibrados, termos essa postura e não nos irarmos contra, e parece que estamos simplesmente vendo a maldade do mundo, a ruindade do mundo, mas às vezes é a maldade, a ruindade, é a dureza, é a perseguição que existe dentro da igreja de irmão contra irmão. Porque por vezes o nosso irmão é mais semelhante aos irmãos de José do que nós imaginamos. Pois na vida de José, Faraó, aquele sujeito mais ou menos endemoniado, que servia a deuses, Faraó foi um pai. Mas os seus irmãos não foram fáceis. Eu sei, do final da história, que maravilha a reconciliação e a mudança de todos eles. Mas os seus irmãos foram difíceis na vida e nós temos irmãos em Cristo. E não pensem que por estarmos na igreja tudo é mil maravilhas. Mas somos filhos do mesmo Pai. Somos. Mas às vezes nossos irmãos nos fazem maldades. E eu não posso pagar a maldade que meu irmão faz a mim com outra maldade. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Isso não é apenas para o mundo, isso é para a igreja também. Eu tenho que agir assim. Eu não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém. Espero que você não tenha essa experiência na sua vida. Mas às vezes, irmãos se tornam irmãos como os irmãos de José, que nos batem, que nos jogam numa cisterna, que quando nos tiram da cisterna, nos vendem. Às vezes isso acontece, mas nós não devemos pagar o mal com o mal. Sabe como José fez justiça? Sabe como José trouxe paz? Sabe como José pacificou tudo fazendo bem? Ele fez o bem para os seus irmãos. Ele fez o bem para aqueles que o maltrataram. Ele fez o bem para todos eles. Ele diz, Deus tornou o mal que vocês fizeram para mim em bem. Meus irmãos, até o mal que fazem para nós, Deus o transformará em bem. E em bem para muitas pessoas, não só para nós. Não há outra maneira de se vencer o mal. Você não vence o mal se vingando. Você vence o mal sendo bom. Pois o mal que eu tenho que vencer. E é isto que Jesus disse, livra-nos do mal. Não apenas livra-nos dos malefícios, mas livra-nos da maldade. Livra-nos de sermos maus. Essa é uma outra maneira de entender. Porque nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo, livra-nos do mal. E entendemos o quê? Livra-nos do maligno, livra-nos da maldade de outros, livra-nos da ruindade de outros, livra-nos dos males da vida, dos acidentes da vida. Tudo isso está certo, mas acima de tudo, livra-nos de ser maus. Porque eu não tenho escolha.
eu fui comprado por um alto preço. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser tão bom, que seja benigno, que de forma nenhuma eu seja maligno para as outras pessoas. Antes eu obedeça o que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Seja bom. Amém? Amém. Aleluia. Abençoa-nos, ó Pai, e ensina-nos a viver desta maneira, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.